Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. A chuva caía como se quisesse apagar a própria cidade, lavando cada traço de luz que insistia em brilhar sobre Caelis. Gotas se arrastavam pelas fachadas metálicas, desfazendo reflexos em néons cansados, como feridas que não cicatrizavam. O som ritmado era quase hipnótico, um coro de lamento que ecoava pelas avenidas vazias. Ali, até o tempo parecia respirar devagar, impregnado de segredos e memórias quebradas. A imortalidade, para quem a possuía, era apenas mais uma forma de condenação sob aquele céu sombrio. Maru caminhava ao lado de Nero em silêncio, os passos firmes marcando o solo encharcado com uma determinação inquieta. Não era apenas o clima que pesava entre eles, mas algo mais profundo, quase palpável, uma tensão que nascia do desconhecido e do medo sussurrado pelas sombras. As luzes da plataforma piscavam à distância, chamando-os como faróis em um mar de incerteza. Maru inspirou fundo, tentando organizar pensamentos que pareciam fugir como fumaça. Quando finalmente falou, sua voz carregava um tremor contido, um peso que nem a chuva conseguia diluir. Preciso entender isso antes que tudo me engula, disse ela, encarando Nero como quem tenta arrancar verdades de pedra. Você viu algo lá, algo que não disse. Por quê? Nero desviou o olhar, deixando a chuva servir de resposta por alguns segundos. Memórias desconexas dançavam na borda de sua consciência, afiadas demais para serem ignoradas, fragmentadas demais para serem compreendidas. Foi só uma sensação, murmurou, mas sua voz era incapaz de convencer até a si mesmo. Maru não respondeu imediatamente. O olhar dela se estreitou, calculado, como quem pesa uma mentira e escolhe o momento certo de cobrá-la. Em vez de pressionar, mudou o assunto com frieza tática, o tipo de movimento de quem aprendeu que segredos têm preço e tempo certo para serem revelados. A mensagem falava sobre justiça e revolução. Isso cheira a algo maior do que um criminoso isolado. E os distritos externos, eles conhecem o subsolo dessa cidade. Nero apenas assentiu, aceitando silenciosamente que estavam prestes a atravessar uma fronteira invisível, uma que separava os poderosos dos esquecidos. O carro avançou por ruas aéreas silenciosas, cortando o céu pesado como uma lâmina cega. A cidade respirava um medo antigo, escondido sob suas luzes artificiais e promessas vazias. Cada rua vazia parecia um aviso, cada reflexo nas poças, uma lembrança de que nada ali era realmente limpo. Quando finalmente cruzaram a linha que separava o centro brilhante das periferias sombrias, o mundo mudou. A cidade perdeu a maquiagem, e o que restou era pura carne viva, pulsando com resistência e abandono. Você acha que era só sobre Thomas Vex? Nero perguntou por fim, a voz baixa, como quem teme que a própria pergunta desperte algo adormecido no escuro. Um alvo isolado? Maru ficou em silêncio por um segundo que pareceu longo demais, observando a cidade como quem olha uma ferida que nunca cicatriza. Nada aqui acontece sozinho, ela respondeu. E se acontece, é porque alguém está puxando os fios por trás do pano. O Impala deslizava como um predador silencioso por ruas inundadas, revelando um mundo feito de ferrugem e neon quebrado. Crianças corriam entre barracos reforçados com sucata, rindo como se o mundo não estivesse desabando ao redor. Olhares desconfiados seguiam o veículo, medindo Maru e Nero como se fossem visitantes de outro planeta, ou ameaças com cheiro de autoridade. A chuva intensificou-se, martelando metal com urgência, como se quisesse alertá-los do que aguardava mais adiante. Nero ajustou o volante com firmeza, recusando-se a entregar o controle ao piloto automático. Naquele lugar, confiança era luxo, e controle era sobrevivência. Seus olhos percorriam a escuridão, atentos a cada sombra, cada sussurro, cada movimento sob a pele da cidade. Maru, ao seu lado, respirava lento, absorvendo cada detalhe do caos organizado diante deles. E embora nenhum deles dissesse em voz alta, ambos sabiam, estavam entrando não apenas em outro distrito, mas em uma verdade que não tinha volta. Pronta? Ele perguntou, quase em sussurro. Maru sorriu de canto, um sorriso duro, construído a partir de cicatrizes e escolhas difíceis. Nunca. Mas vamos mesmo assim.
A cidade respondeu com trovões distantes, como se aprovasse. E Caelis, eterna e faminta, os observava chegar. Com o rugido contido dos propulsores, Nero desceu em direção à rua principal. A chuva fina e cortante tamborilava contra o vidro, enquanto o carro planava abaixo, levantando redemoinhos de água suja que dançavam pelo asfalto rachado. Ele estacionou na frente de um estabelecimento que parecia à beira do colapso, entre dois carros com rodas desgastadas, uma raridade em Caelis. O letreiro enferrujado pendia de correntes frágeis, balançando ao ritmo do vento. O clandestino. O nome parecia mais uma advertência do que um convite. Do lado de fora, o ar estava carregado de tensão. Prostitutas ajustavam suas roupas apertadas, observando com olhos avaliadores os recém-chegados. Traficantes e vigaristas pararam suas negociações por um breve momento, encarando Nero e Maru com desprezo. Carros voadores não pertenciam àquele lugar, assim como policiais, ou qualquer um que parecesse remotamente ligado ao poder central. Era um território onde as leis da cidade não se aplicavam, apenas as do instinto de sobrevivência. Vamos! Maru murmurou, sua mão repousando sobre o coldre da arma, um gesto de precaução mais do que ameaça. Dentro, o bar era um microcosmo da diversidade marginalizada de Caelis. As paredes estavam cobertas por um papel desbotado, rasgado em lugares estratégicos, revelando concreto no por baixo. O cheiro era uma mistura de suor, álcool barato e algo mais denso, quase metálico, que parecia grudar na garganta. Orcs robustos riam alto em mesas cheias de garrafas, enquanto elfos de olhar distante sorviam seus drinks em silêncio, cada um deles guardando segredos que provavelmente jamais seriam revelados. Goblins franzinos serpenteavam entre as sombras, trocando sussurros por moedas ou favores, e hologramas mal calibrados piscavam atrás do balcão, anunciando produtos que há muito tempo haviam deixado de existir. Nero e Maru cruzaram o salão com a confiança silenciosa de quem sabe que, ali, hesitação é sinônimo de fraqueza. O burburinho diminuiu gradativamente enquanto os olhares se voltavam para eles, analisando cada detalhe de suas posturas, suas roupas, suas intenções. No canto mais escuro do bar, um goblin de pele pálida e olhos inquietos acenou para eles, seus movimentos nervosos parecendo mais um tique do que um gesto intencional. Vocês não deveriam estar aqui. Ele começou, sua voz quase um sussurro, rápida e cortante. Ele olhava ao redor, como se as próprias sombras pudessem traí-lo. Estão mexendo com forças que não compreendem. Maru inclinou-se sobre a mesa, sua presença carregada de algo implacável. Seus olhos eram como lâminas, afiados e penetrantes. Quem está por trás disso? Sua voz era baixa, mas firme, carregada de uma autoridade que não precisava ser gritada para ser ouvida. O goblin hesitou, suas mãos finas se contorcendo como se estivessem prestes a se desprender do corpo. Finalmente, ele engoliu em seco e respondeu: os esquecidos. Ele olhou para eles com uma expressão que misturava medo e resignação. Aqueles que a cidade abandonou. Os que não aceitaram a promessa de imortalidade. Eles acreditam que a corrupção está enraizada nessa obsessão com o eterno. Ele fez uma pausa, seus olhos fugindo para as esquinas do bar. Ouvi dizer que se reúnem nas fábricas abandonadas do distrito industrial. Mas cuidado, não são apenas ideólogos. São fanáticos. E, para eles, vocês são o inimigo. Nero trocou um olhar com Maru. A chuva continuava a bater contra as janelas do bar, como se o próprio céu estivesse tentando lavá-lo de sua imundície. Mas ali, no coração do esquecimento, não havia redenção. Apenas escolhas. Escolhas que poderiam destruir o que restava de sua humanidade, ou salvá-la, a um preço que talvez fosse alto demais para pagar. Antes que pudessem aprofundar a conversa, o som estrondoso de botas ecoou pelo bar. O som das botas ecoando pelo chão do bar foi como um trovão, reverberando no espaço confinado e anunciando o caos antes mesmo que ele tomasse forma. Nero e Maru reagiram instantaneamente, como duas peças de uma máquina bem ajustada. Suas mãos instintivamente buscaram as armas, enquanto seus olhos varriam o ambiente à procura da origem da ameaça. Os homens encapuzados entraram, movendo-se com precisão militar, seus rifles projetando uma luz azul fria que cortava a penumbra do bar. Havia algo no brilho metálico de suas armaduras que parecia desumanizado, como se fossem mais máquinas do que homens. O primeiro tiro foi disparado, e o bar explodiu em caos. Gritos perfuraram o ar junto ao som estridente das balas ricocheteando em metal e madeira. Nero puxou Maru para trás de uma mesa derrubada, suas costas pressionadas contra o chão áspero enquanto o ar ao redor dele se enchia de estilhaços e fumaça.
Ele ergueu a arma com a precisão de alguém que já havia vivido essas situações mais vezes do que gostaria de lembrar. Seus disparos eram calculados, cada bala encontrando seu alvo com a letalidade de uma lâmina cuidadosamente afiada. Maru, por outro lado, era pura agilidade. Enquanto Nero oferecia cobertura, ela se movia com a fluidez de um predador, atacando de perto. Em um instante, ela desarmou um dos atacantes com um chute certeiro, usando o rifle dele contra outro antes de mergulhar de volta para a cobertura ao lado de Nero. Uma bala passou rente ao braço de Nero, e ele sentiu a dor quente e aguda da ferida. Quando olhou para baixo, o que viu fez seu estômago se revirar por um instante. O sangue que escorria de sua pele era branco e espesso, quase sintético. Maru notou, seus olhos se estreitando por um breve segundo, mas ela não disse nada. Não havia tempo. O Goblin, tentando escapar em meio à confusão, tropeçou em seu próprio desespero. Ele mal havia alcançado a porta quando uma rajada de balas o atingiu pelas costas, derrubando-o em um arco grotesco. Nero rangeu os dentes, disparando contra os encapuzados enquanto o som de vidro se quebrando e móveis se despedaçando preenchia o ar. O bar parecia se desintegrar ao redor deles, um reflexo da tensão que agora pulsava entre eles e seus perseguidores. Quando finalmente conseguiram escapar para a rua, a chuva os recebeu com a ferocidade de lâminas cortantes. Cada gota parecia penetrar até os ossos, misturando-se com o sangue e a sujeira que cobriam suas roupas. A cidade estava estranhamente quieta, como se o próprio distrito periférico estivesse segurando a respiração. Eles correram sem olhar para trás, seus passos ecoando pelas vielas estreitas e alagadas. O som dos perseguidores parecia distante agora, mas a sensação de perigo ainda pairava sobre eles como uma sombra. Pararam apenas quando encontraram abrigo em um beco escuro, onde Maru se encostou contra a parede, sua respiração ofegante. Isso foi um aviso. Ela disse entre suspiros, afastando uma mecha de cabelo encharcada do rosto. Seu tom era grave, mas também carregado de algo mais profundo, uma consciência de que o que haviam enfrentado era apenas o começo. Estamos mexendo em algo maior do que imaginávamos. Nero não respondeu imediatamente. Ele olhava para o chão, as gotas de chuva escorrendo por seu rosto enquanto sua mente parecia girar em alta velocidade. Quando finalmente levantou o olhar, Maru viu algo diferente nele. Não era apenas determinação, era algo mais profundo, mais sombrio. Algo que parecia desafiar a própria noção de humanidade. Vamos para o distrito industrial. Ele disse finalmente, sua voz firme como pedra. Se há respostas, é lá que vamos encontrá-las. Maru observou em silêncio. Por um breve momento, algo no rosto de Nero a fez hesitar. Havia uma intensidade ali, uma chama que ela nunca tinha notado antes. Ela não sabia se era esperança ou algo mais perigoso. Mas, naquele instante, não importava. O destino os empurrava para a escuridão, e ela sabia que precisava confiar nele, ou ao menos na parte de si mesma que acreditava que ele sabia o que estava fazendo. Sem dizer mais nada, ela sentiu. Juntos, começaram a caminhar na direção do distrito industrial, onde as respostas os aguardavam, ocultas sob o véu da chuva incessante e do peso das escolhas que teriam de enfrentar. O futuro parecia mais sombrio do que nunca, mas ambos sabiam que não podiam recuar. Não agora. Não mais. A chuva continuava tamborilando no para-brisa reforçado do Impala 67, criando uma melodia rítmica que mascarava a tensão silenciosa no interior do carro. Nero, com as mãos firmes no volante, guiava o veículo com uma precisão quase automática pelas vias aéreas de Caelis. A cidade abaixo brilhava como um mosaico caótico de neon, refletido nas superfícies molhadas que se estendiam como um espelho quebrado. Maru, sentada no banco do passageiro, navegava entre telas de dados no tablet em suas mãos. Sua expressão era uma máscara de concentração, mas a raiva velada em seu olhar denunciava a gravidade do que haviam descoberto. O backup de consciência de Thomas Vex foi apagado, ela disse finalmente, quebrando o silêncio com uma voz firme, mas carregada de frustração. Você tem ideia do que isso significa? Não é só a morte física dele. É como apagar quem ele era. Nero permaneceu em silêncio por um momento, os dedos tamborilando levemente no volante. Era um tique quase imperceptível, mas para Maru, parecia um eco de algo mais profundo. Isso significa que quem quer que esteja por trás disso não está apenas matando. Ele respondeu, o tom carregado de gravidade. Estão redefinindo as regras. Maru soltou um suspiro pesado, inclinando-se no assento enquanto seus olhos vagavam pelas luzes dançantes de Caelis do lado de fora. Nero, você já se perguntou, se tudo isso deveria mesmo existir? Sua pergunta veio do nada,
carregada de um peso que tornou impossível ignorá-la. Ele desviou o olhar por um breve segundo para encará-la, mas encontrou apenas determinação em seus olhos verdes. O que exatamente você quer dizer com isso? Perguntou, cauteloso. Maru gesticulou para a cidade além do vidro embaçado. Esse sistema. Imortalidade. Nós não fomos feitos para isso. Ela falou com uma intensidade que parecia crescer com cada palavra. As pessoas deveriam morrer, Nero. A mortalidade é o que nos torna humanos. Mas aqui, os ricos vivem para sempre, pulando de corpo em corpo. Enquanto os outros, eles sobrevivem. Ou não. Você não vê como isso é errado? Nero demorou a responder, mantendo o olhar fixo na estrada. Algo naquelas palavras o atingiu como uma onda fria, mas ele não sabia dizer se era verdade nelas ou o que diziam sobre Maru. E você? Ele finalmente quebrou o silêncio, o tom mais baixo. Você faz parte disso? Ela hesitou, os lábios se curvando em uma linha tensa antes de falar. Não faço parte de nada, Nero. Sua voz era quase um sussurro. Mas acredito que brincar de deuses tem um preço. E ninguém aqui quer pagar. O silêncio voltou a preencher o espaço entre eles, mas desta vez estava mais carregado. Nero sentiu que cada palavra dela mexia com algo dentro dele, como um pedaço de si que ainda não conseguia acessar. Se você acredita nisso, por que está aqui? Ele perguntou, finalmente rompendo o silêncio. Por que trabalha para a Central, resolvendo assassinatos de imortais? Maru voltou a olhar para o tablet, mas sua resposta veio como uma lâmina. Porque se não fizermos isso, a corrupção vence. E talvez eu ainda esteja tentando descobrir se há algo nesse sistema que vale a pena salvar. As palavras ficaram no ar, ressoando como um eco na mente de Nero enquanto ele processava. Algo nele admirava a convicção dela, mesmo que não soubesse dizer o porquê. Aqui está. Maru apontou para a tela do tablet, interrompendo o fluxo de pensamentos de Nero. O assassino tinha acesso autorizado. Não foi uma invasão. Isso significa que estamos lidando com alguém de dentro. A tensão no maxilar de Nero tornou-se visível enquanto ele absorvia a informação. Corrupção ou conspiração? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Alguém com poder suficiente para pagar Vex e garantir que ele nunca volte. Maru assentiu, mas sua expressão era sombria. Ela continuou analisando os dados, mas o que encontrou fez sua respiração prender. Isso não é apenas sobre poder, Nero. Ela ergueu os olhos para ele, sua voz baixa, mas firme. É sobre controle absoluto. Quem fez isso quer mais do que matar. Quer quebrar o sistema por dentro. Nero franziu a testa, o olhar distante enquanto sua mente vagava em um campo de memórias fragmentadas. De repente, flashes invadiram seus pensamentos, corredores brancos ofuscantes, uma voz masculina familiar ecoando em sua mente, e sangue, tanto sangue. Nero. Maru o chamou, puxando de volta ao presente. Ela o encarava com preocupação. Você está bem? Você parecia longe. Ele balançou a cabeça, afastando as imagens. Estou bem. Apenas pensando. Maru não pareceu convencida, mas deixou passar. O distrito industrial. Ela apontou para a rota no tablet. As fábricas abandonadas são nossa próxima parada. Quem quer que esteja por trás disso, começa lá. Nero assentiu, mas o peso das imagens em sua mente permaneceu. Enquanto o Impala avançava pelas sombras úmidas da cidade, ele não podia evitar a sensação de que algo nele estava prestes a se partir, ou se revelar. E ele não tinha certeza de qual dos dois o assustava mais. A chuva em Caelis nunca era apenas chuva. Ela tinha peso, uma presença quase viva, deslizando pelas superfícies enferrujadas dos arranha-céus e se infiltrando nas frestas mais profundas do concreto. O céu, tingido por neon difuso, era uma pintura trêmula de luzes vibrantes e sombras intermináveis. No silêncio abafado dentro do Impala 67, cada gota que tamborilava no teto do carro parecia um relógio, uma contagem regressiva para algo inevitável. Nero mantinha as mãos firmes no volante, os nós dos dedos pálidos de tanta pressão. Seus olhos, fixos no horizonte borrado pela neblina, carregavam a fadiga de anos de perguntas sem respostas. Ao seu lado, Maru estava absorta no brilho frio do tablet, os dedos dançando sobre a tela com urgência e precisão cirúrgica. Cada linha de informação que piscava ali parecia outra peça de um quebra-cabeça impossível. Maru. A voz de Nero quebrou o silêncio como vidro rachado. Essas criaturas que andam pelas ruas. Sempre foi assim? Maru hesitou,
os dedos pairando no ar por um instante. Seus olhos cor-de-mel se levantaram lentamente, pousando nele com um peso que Nero não pôde ignorar. Nem sempre. A voz dela era baixa, quase um sussurro arrastado pela chuva. Houve 2 guerras. 2 que moldaram tudo isso. Ela respirou fundo antes de continuar. A Primeira Guerra começou há 180 anos. Máquinas pensantes, inteligências artificiais autônomas que haviam ultrapassado qualquer limite humano, controlavam desde os sistemas bancários até as cadeias de produção, e até mesmo os corpos dos soldados. A humanidade, por medo, se rebelou. Foi uma guerra fria que se aqueceu rápido demais, e quando as cinzas finalmente se assentaram, nós havíamos vencido, mas o preço foi terrível. Desde então, qualquer inteligência artificial foi proibida. Máquinas podem existir, mas nunca mais pensar. Nunca mais decidir. Ela pausou, os olhos voltando para a tela do tablet, mas sua mente estava longe, perdida em algum lugar entre os fantasmas da história e a realidade úmida de Kaelis. A Segunda Guerra. Essa foi há 80 anos. Ela continuou, a voz mais firme agora. Um evento que chamamos de Fantasion. Um rasgo entre realidades, um cataclismo dimensional. O nosso mundo e outro, repleto de criaturas que antes eram apenas mitos, orcs, vampiros, elfos, goblins, foram fundidos em um só. E, como esperado, os humanos reagiram com medo, violência e intolerância. Guerras eclodiram, tratados foram quebrados, cidades inteiras queimaram. Agora, estamos aqui, convivendo em uma paz frágil, costurada com fios puídos. O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez era mais denso, carregado de algo que nem Maru nem Nero ousavam nomear. Às vezes, murmurou Nero, finalmente, eu sinto como se estivesse tentando juntar os cacos de algo que já nasceu quebrado. Maru desviou os olhos do tablet e o encarou, mas qualquer resposta que ela pudesse ter morreu antes de ser dita. O rádio chiou, uma voz distorcida quebrando o momento. Unidade 57, respondam. Distúrbio doméstico em Citrek, esquina da Rua 12 com Avenida Ferris. Relatos de agressão grave envolvendo um humano e uma elfa. Presença de menores no local. Requer intervenção imediata. Nero soltou um suspiro longo, a tensão se acumulando em seus ombros como a chuva acumulava nas sarjetas lá fora. Maru ergueu os olhos para Nero, encontrando seu olhar por um breve segundo. Ele não disse nada, mas o aperto mais forte no volante entregava sua inquietação. Entendido. Estamos a caminho. Respondeu Maru, sua voz firme, mas não sem uma ponta de cautela. Isso não pode esperar? Nero finalmente quebrou o silêncio, a exaustão evidente em seu tom. Não. Maru respondeu com uma convicção que não admitia discussão. Isso não pode ser ignorado. O resto da viagem transcorreu em silêncio, exceto pelo ronco grave do motor e o tamborilar da chuva. Quando alcançaram o endereço, o prédio desgastado parecia uma ruína que resistia por pura teimosia. A rua estava quase deserta, iluminada apenas pela luz trêmula de um poste. Gritos abafados ecoavam além das paredes finas, entrecortados pelo choro de crianças. Maru desceu primeiro, ajustando o coldre com precisão mecânica. Nero a seguiu, seu sobretudo já encharcado antes mesmo de alcançarem a entrada. Cada passo pelo corredor mofado parecia ecoar a desesperança do prédio. Na porta do apartamento, Maru bateu com autoridade. Polícia! Sua voz cortou o caos lá dentro como uma faca. Os gritos cessaram por um instante, seguidos por um baque surdo e um silêncio tenso. Maru e Nero trocaram olhares antes que ela girasse a maçaneta. Estava destrancada. O cenário que os aguardava era sombrio, uma sala pequena, revirada, com móveis derrubados. No centro, um homem robusto estava de pé, as mãos cerradas em punhos. Diante dele, uma elfa de cabelos desgrenhados tentava proteger 2 crianças que se agarravam a ela, chorando. O rosto da mulher estava marcado por hematomas recentes. Quem diabos chamou vocês? O homem rosnou, sua voz carregada de raiva e álcool. Maru deu um passo à frente, sua mão pousando no coldre, mas sem sacar a arma. Senhor, precisamos que se afaste da sua família agora. Disse ela, sua voz controlada, mas inflexível. Minha família. Ele riu, um som seco e amargo. Essa aí nem deveria estar aqui. Essas coisas não deveriam estar entre nós. Nero sentiu algo agitar-se dentro de si, uma raiva silenciosa e primitiva que ele não conseguia compreender. Ele deu um passo à frente, mas Maru ergueu a mão, pedindo que ele esperasse. Você está embriagado. Maru continuou,
o tom mais firme. Vamos resolver isso sem violência. Mas precisa se afastar agora. Resolver? O homem deu um passo em direção a ela, os olhos injetados. Resolver seria mandar essas aberrações de volta para onde vieram. Foi então que Nero interveio. Sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez o homem hesitar por um instante. Pare agora. Ou vamos garantir que você pare. O homem riu, mas antes que pudesse avançar, Maru sacou a arma. Não teste minha paciência, disse ela, a arma apontada com precisão. Isso pode acabar agora, sem mais machucados. Por fim, o homem cedeu, afundando-se em uma poltrona com um grunhido frustrado. As crianças soluçavam baixinho, e a mulher mal conseguia respirar entre os tremores. Maru avançou com cautela, os joelhos dobrados até alcançar a altura das crianças, os olhos brilhando com uma mistura de urgência e compaixão. Vocês estão bem? Vamos tirar vocês daqui. Agora estão seguros. As crianças assentiram, com rostos manchados de fuligem e olhos arregalados pelo terror. Com gestos cuidadosos, Maru ajudou-as a sustentar o peso da mulher ferida, que sangrava pela boca e mal conseguia manter um dos olhos abertos. O cheiro de ferro e pó queimado impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço. Eles se moveram lentamente pelo apartamento destruído, mas, antes que cruzassem a porta de saída, a voz de Nero ecoou, cortante como uma lâmina. Feche a porta. Maru parou, olhando de relance. Sua boca se abriu ligeiramente, como se procurasse uma resposta, mas as palavras morreram antes de nascer. Ela obedeceu, fechando a porta com um clique suave, deixando Nero e o homem sozinhos no cômodo iluminado por uma luz fria e trêmula. Nero permaneceu estático, sua silhueta projetada contra o brilho intermitente das lâmpadas fluorescentes. Seus olhos cinzentos, tão frios quanto o inverno mais severo, estavam fixos no homem à sua frente, um vulto encolhido na poltrona manchada de sangue. Você acredita que tem algum poder aqui, não acredita? Murmurou Nero, a voz baixa, mas afiada como vidro estilhaçado. Que pode decidir quem merece viver e quem deve apodrecer. O homem riu, um som vazio, quase um soluço. Aquela aberração mereceu cada golpe, policial. Ela e aquelas, coisas que ela chamou de filhos. Eu só fiz o que qualquer homem faria para limpar minha casa. Nero cerrou os punhos, seus olhos se estreitando. Ela é sua esposa. Elas são suas filhas. Era um erro. Cuspiu o homem, o ódio distorcendo seu rosto inchado. Você não entende. Essa cidade está doente, cheia de aberrações. E ela trouxe isso para dentro do meu lar. Nero deu um passo adiante, suas botas emitindo um som abafado contra o carpete desgastado. O homem tentou reagir, as mãos trêmulas buscando algo, uma arma, uma barra de ferro, qualquer coisa, mas Nero foi mais rápido. Com um movimento preciso, ele o atingiu no peito, jogando contra a parede com um impacto seco. Não há mais conversa. Sua voz era um trovão contido, carregada de uma fúria fria que parecia reverberar pelo próprio ar. O primeiro soco caiu com a força de uma tempestade. O homem gritou, mas o som foi tragado pelo vazio cavernoso do apartamento. Nero golpeou novamente, seus movimentos controlados, metódicos, cada impacto carregado com uma fúria contida. O homem tentou se proteger, mas era como tentar parar uma avalanche com as mãos nuas. Sangue espirrava nas paredes, manchando as cortinas rasgadas e o carpete sujo. Quando Nero finalmente o ergueu pelo colarinho, seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Você acha que o mundo te deve algo? Sua voz era baixa, mas carregada de uma intenção mortal. Que pode pisar nas pessoas sem nunca enfrentar consequências. O homem tentou murmurar algo, talvez um pedido de clemência, mas Nero silenciou com mais um impacto brutal contra a parede. Ele caiu no chão como um boneco de pano, seus membros torcidos de forma antinatural. Por um instante, Nero ficou ali, parado, os punhos ainda cerrados, o peito arfando com a respiração pesada. O peso do que havia acabado de fazer parecia pressionar seus ombros como uma pedra monumental. Se não fosse por ela, e pelas crianças. As palavras escaparam como um sussurro, quase afogadas pelo som da chuva tamborilando nas janelas quebradas. A imagem de Maru, das crianças, e da mulher ferida lampejou em sua mente, trazendo consigo uma onda de desgosto. O homem, ainda vivo, tossia sangue no chão. Você vai viver com isso. Nero ajeitou o sobretudo encharcado de sangue e deu um passo para trás. E da próxima vez que eu ouvir seu nome, não vou parar. Ele virou-se e caminhou até a porta sem olhar para trás.
A chuva o recebeu como um véu frio e purificador, lavando os resquícios do sangue que manchavam suas mãos. Do lado de fora, Maru aguardava sob o brilho fraco de um poste quebrado. Ela acabará de ajudar as crianças e a mulher a entrarem em um veículo de resgate. Isso te incomodou mais do que deveria, ela disse, puxando o capuz sobre os cabelos loiros. Nero olhou para ela, seus olhos refletindo um abismo de perguntas não feitas. Por que você faz isso, Maru? Sua voz estava carregada com algo mais profundo, uma fragilidade rara. Nós não precisávamos estar aqui. Somos detetives, não policiais de rua. Por que você se importa? Maru hesitou por um momento antes de responder, seus olhos suaves, mas firmes. Porque alguém precisa. Sua voz era calma, mas cheia de convicção. Não é sempre sobre grandes conspirações, Nero. Às vezes, é apenas sobre garantir que alguém tenha mais uma chance de acordar amanhã. Eles se encararam por um longo momento antes de voltarem para o carro. O silêncio entre eles não era mais vazio, mas repleto de algo cru e humano, algo que, talvez com o tempo, eles fossem capazes de entender. Maru puxou o capuz com dedos cansados, escondendo os cabelos molhados pela chuva fina que parecia não ter fim. Seus olhos cor de mel, cercados por sombras de uma vigília prolongada, encontraram os de Nero, que permanecia imóvel, com a expressão indecifrável. Foi uma longa noite, Nero. Sua voz soava firme, mas havia algo quebradiço nela, como o vidro prestes a ceder. Nos vemos amanhã. Ele não respondeu. Apenas assentiu, o movimento lento, carregado de uma tensão que parecia impregnar o ar entre eles. Com passos medidos, Nero se afastou, o som de suas botas ressoando nas poças que refletiam as luzes pálidas da rua. Seu veículo aguardava. As luzes vermelhas se acenderam, iluminando brevemente a chuva que caía antes de o motor zumbir e o veículo se elevar, desaparecendo como um fantasma entre os arranha-céus desgastados. Maru ficou ali por alguns instantes, encarando o vazio deixado pela partida de Nero, antes de se virar para o ônibus flutuante que aguardava no ponto. Ele balançava levemente sobre trilhos magnéticos, o som de metal tensionado se misturando ao murmúrio da cidade. As portas se abriram com um chiado mecânico, e ela subiu, escolhendo um assento junto à janela. A paisagem cinzenta da cidade se desenrolava como uma tapeçaria decadente, com as luzes artificiais piscando de forma intermitente, como estrelas desajeitadas em um céu falso. Enquanto isso, Nero seguia para a periferia, rumo a um albergue perto do mar. Ali, o cheiro de sal e ferrugem dominava o ar, um lembrete agridoce de tempos que pareciam tão distantes quanto irreais. Ele dirigia em silêncio, o som do motor elétrico preenchendo o vazio. Não havia rádio, não havia música. Apenas o eco de seus pensamentos, tão densos quanto a neblina que cobria a costa. Maru, por outro lado, era levada pelo ônibus para os subúrbios de classe média, uma área que tentava parecer melhor do que realmente era. As fachadas dos prédios eram mantidas limpas, mas não podiam esconder a frieza de um lugar que respirava conformidade. A cada parada, passageiros entravam e saíam em um ritmo automático, ignorando uns aos outros como se o silêncio fosse uma regra não escrita. Mas o silêncio que havia entre Nero e Maru naquela noite era diferente. Era pesado, quase palpável, como se carregasse o peso de algo não dito, algo que se recusava a ser enterrado. Cada um seguia para o próprio refúgio temporário, tentando escapar do que haviam feito, mas o passado tinha um jeito cruel de agarrar seus calcanhares. Eles podiam fugir da cidade, da chuva, um do outro, mas não da sombra persistente daquela noite. Na escuridão, ambos sabiam que o dia seguinte traria novas decisões. E novas consequências. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.